Meus queridos, nesta manhã, Deus colocou uma palavra no meu coração, e essa palavra, confesso, que quando eu fui para o gabinete, ainda estava com uma certa dúvida se a traria ou não para compartilhar com a igreja. Mas em minha consagração, que nós temos sempre, todo domingo, às 8h30 da manhã, então, diante da oração do irmão nosso aqui, Deus falou ao meu coração, amém? Deus confirmou aquilo que desejaria falar nesta manhã. Então, abra o seu coração, permita-se ser ouvido, ou melhor, permita-se que Deus fale contigo, amém? Deus sempre fala com todos, queridos, sempre falará, mas o permitir vem da minha parte. Às vezes nós estamos com nossos corações duros, nossa mente fechada, então não permita que isso venha acontecer na sua mente, no seu coração. Muito pelo contrário, esteja sensível à voz de Deus. Abram as vossas Bíblias, como hoje o diácono Ramiro, na oportunidade, falou muito bem. Livro de Salmos. Abram as vossas Bíblias no livro de Salmos, no Salmo de número 84. Algumas pessoas falam Salmos de 84. Não, não é Salmos, é Salmo. Ok? Salmo 84. O livro é de Salmos, mas o capítulo que nós vamos ler é um capítulo, então é Salmo. Assim como tem o livro de Provérbios, e quando você vai ler um capítulo é Provérbio 1, Provérbio 2, Provérbio 3. Muitos colocam no plural o capítulo, é um erro, tá bom? Salmo, capítulo 84, versículo 12. Salmo 84, versículo 12. Quem achou em podendo, por gentileza, coloque-se de pé para a leitura exordial, inicial desta manhã. Todos acharam, amém? Salmo é fácil abrir, né? Encontrar. Se está lá no meio da Bíblia, você meteu o seu dedo aí no meio da Bíblia, você vai achar o livro de Salmos. 84 diz assim, versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, a fórmula da felicidade é conhecer a ti. Deus, não há outra fórmula para ser feliz nesta terra que não é conhecendo a ti. Muitos, meu Pai, numa pseudo-felicidade, acham que a encontrarão sem ti. Deus, misericórdia. Muitos entendem que nas suas filosofias, ideologias e religiosidade encontrarão a sua felicidade. Outros depositam a sua felicidade em um homem, uma mulher, no dinheiro, em coisas. Deus, mas feliz o homem que tem a sua felicidade em ti, Senhor. Nesta manhã nós queremos depositar a nossa felicidade em ti, porque ela é eterna. Ela não se resume a 70, 80, 90 anos na terra. Essa felicidade é perpétua, ela é eterna, ela é para sempre, ela é no seio do Pai, moraremos eternamente. Somos felizes porque confiamos em ti, Deus. Nossa fórmula é a nossa esperança em ti, é crermos em ti. E a nossa fé não está baseada em pseudos conhecimentos, da nossa fé está baseada em conhecer a tua palavra. Deus, não somos um povo ignorante, somos um povo que conhecemos a fé, conhecemos e apresentamos a razão da nossa fé. A razão não é antônimo da fé, muito pelo contrário. A fé me faz raciocinar conforme a tua palavra, Deus. Nos ensina nesta manhã a verdadeira felicidade. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se assentar, queridos. Quem está feliz, diga glória a Deus. Amém. Pastor, estou num perrengue, eu não perguntei o que você está passando. Eu perguntei se você está feliz. E se a sua felicidade é mensurada pelo que você está passando, você não conheceu o Deus que você serve. Mas é feliz aquele que confia em ti. E se há a necessidade de confiar em Deus para ser feliz, confio é porque algo está adverso na minha vida. Se eu confio em algo é porque há uma ameaça daquele algo não se concretizar. Então, queridos, confiança em Deus, muito pelo contrário, não nos exime de problemas, dificuldades, e a nossa felicidade também não está resumida em fatos bons, nem em fatos ruins. Certo é que a nossa felicidade está baseada em Cristo. E é sobre essa felicidade que eu reino, que eu vivo, que eu venço, que eu terei momentos tristes, felizes, entre aspas, mas a maior felicidade é saber que Deus está comigo. E nós confiamos em Deus. E você só pode confiar em quem você conhece. Não existe confiança não baseada em conhecimento. Eu não posso confiar no Renan se eu não o conheço. Eu não posso confiar na Vilma se eu não a conheço. Eu só vou confiar neles se eu, a partir do conhecimento prévio, do conhecimento contínuo da vida deles, aí sim eu posso ter um nível de conhecimento, ou melhor,
de entendimento sobre a vida deles, amém? Então eu só confio em quem eu conheço. Não creia em confianças muito resumidas e muito, como eu posso falar, queridos, de pouco tempo. Saiba que Deus vai trazer a confiança com base no teu conhecimento. Então conheça Deus, permita-se ser conhecido por Deus, ou melhor, permita conhecer a Deus. Ah, pastor, mas eu tenho um certo preconceito com o evangelho, com a igreja. Olha, se eu for contar o meu testemunho, eu não nasci em berço evangélico, queridos, muito pelo contrário, eu era avesso de tudo isso. Se eu pudesse, eu apedrejava crente na rua. Então, mas a partir do momento que comecei a conhecer Deus, eu passei a confiar nele. Eu não vim para ter uma experiência única e depois ir embora. Eu não vim por religiosidade, eu não vim para atender uma necessidade apenas minha. Eu vim por querer conhecê-lo. E quanto mais eu conheço esse Pai grandioso, mais confiança eu tenho. Em outras palavras, mais feliz eu me torno. Amém, queridos? Então, o que é a felicidade? Conhecimento mais confiança dá felicidade. Amém, queridos? Então, creia nisso. Eu quero ler o capítulo 84 do livro de Salmos, queridos, que é um capítulo assim extraordinário, como Deus falou no meu coração. Olha que diz versículo 1 do capítulo 84. Salmo 84, versículo 1 diz assim: quão amáveis são os teus, Senhor dos exércitos. Eu acho lindo isso aqui, queridos, porque esse é um salmo dos filhos de Corá. Salmo dos filhos de Corá. Os filhos de Corá, queridos, eram da tribo de Levi, mais especificamente da linhagem dos coatitas, porque Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Lembre-se, Levi, filho de Jacó, dentre as 12 tribos de Israel, Levi era uma das tribos, e Levi teve 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. A partir de Coate vem Izar, a partir de Izar vem Corá. Então Corá vinha da linhagem dos levitas, vinha dos coatitas. Qual era a função, pastor, dos coatitas no tabernáculo? Porque é importante você saber isso. Porque se o salmo é de Corá, e se essa família de Corá era da família dos coatitas, e os coatitas tinham olha um nome lindo para você dar para o seu filho, né? Coate. Olha o nome lindo, né? Coatita. Qual é o seu filho? Coatita, o nome dele. Lindo nome, né, queridos? Perdão, não resisto a esses nomes na Bíblia, que eu acho lindo, tem que fazer uma brincadeira. Corta isso na filmagem, por favor, misericórdia. Mas, queridos, qual era a função dos coatitas dentro do tabernáculo? Os coatitas transportavam os elementos do tabernáculo. Eles não podiam olhar o elemento, não podiam tocar diretamente no elemento, por exemplo, na arca, apenas Arão e sua descendência. Então, o que Arão fazia, juntamente com seus filhos? Cobriam todos os elementos, cobriam a arca com um estofo azul, cobria a arca, cobria o candelabro, cobria a mesa dos pães, cobria a bacia do lavar das mãos, cobria o altar de sacrifício. E depois o transporte era feito pelos coatitas. A família como nós lemos aqui, de Corá, transportava os elementos, ou seja, uma família de trabalhadores. Uma família, porque o tabernáculo, na verdade no hebraico aqui, tabernáculo é morada. Morada. E o tabernáculo era a morada de Deus no Antigo Testamento, ou melhor dizendo, no Antigo Testamento, no momento onde o povo estava no deserto, se deslocando para a Terra Prometida. E a família dos Corá, dos coatitas, tinha essa função, eram trabalhadores. Transportavam, porque os irmãos se lembram, o tabernáculo era um templo móvel. Montava a nuvem, partia, que a nuvem era a presença de Deus, andava a nuvem, o tabernáculo era montado e desmontado. Onde a nuvem parava, o tabernáculo era montado ou desmontado. A partir daí, os coatitas pegavam os elementos que estão no tabernáculo e transportavam aqueles elementos. Ou seja, é uma família de trabalhadores. É uma família que colocava a mão realmente no serviço. Era uma família que sabia do seu chamado. Era uma família que diz: quão amáveis são os teus tabernáculos. Quão bom, quão amável é trabalhar para Deus. Quão amável é pegar os utensílios e transportá-los. Queridos, eram pesados. Era ouro. Ouro maciço. Era algo pesado, era um trabalhoso. Levar a arca era no ombro, em varais. Não era um trabalho fácil, é um trabalho hercúleo, duradouro, contínuo, um trabalho de esforço. Muito se esmerar naquilo.
trabalhar não era algo fácil, muito pelo contrário, mas ele diz, quão amáveis são, como eu amo o tabernáculo, como eu amo servir nesse lugar, como eu amo servir a Deus nesse lugar, como é bom participar da logística desse lugar, como é bom contribuir com algo para que Deus se manifeste, porque Deus se manifestava naquele lugar, assim como Deus se manifesta em nossas vidas. Amém, meus amados? Então tem que olhar para esse lugar, e depois eu vou trazer para as nossas vidas daqui a um instante, mas eu quero primeiro me frisar nessa primeira leitura fria do texto, que é se alegrar com o tabernáculo, se alegrar com aquilo que é físico. Eu me alegro quando eu chego aqui na casa de Deus. Quão amável esse lugar. Quão amável trocar uma cadeira de lugar. Quão amável preparar um copo d'água, preparar o som. Quão bom é participar dessa logística, porque eu estou trabalhando para Deus. E esse homem, queridos, essa família de Corá, alguns dizem que ele vai narrar isso quando eles estavam na frente do tabernáculo. Ele olha o tabernáculo e fala, meu Deus, obrigado, Senhor. Quão amável esse tabernáculo. Quão bom está aqui. Eu quero dar valia a estar aqui. Eu quero dar valor a esse presente que é trabalhar dentro do tabernáculo, que é transportar os elementos. Talvez você não dê valor e ache que apenas estar aqui pregando é o que traz valor. Meu Deus, misericórdia. Misericórdia. Mas há uma logística toda por trás desse culto sendo operado e Deus falando aqui no nosso meio. Há pessoas que se dedicaram. Há pessoas que nem estão aqui. Há pessoas que contribuíram financeiramente para essa porta estar aberta. Ou seja, são fatores que nós não conseguimos enxergar. A família de Corá, ela dava valor a isso, queridos. Como foi ministrado pelo diácono Renan sobre família, saiba que você é família. Você é essa família de Corá que aqui está. Que fala, quão amável está aqui. Quão amável é a minha igreja. Quão amável é a poltrona na qual eu sento. Que inclusive eu quebrei ainda há pouco. Sentei com força, eu senti um estalo, pau. Quão amável, queridos, é o que Deus tem proporcionado para nós. Amém. Quando eu olho para isso, eu me alegro. E o texto continua, minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Eu fico imaginando aquela família, ou o representante da família, olhando para o tabernáculo e se alegrando. Senhor, obrigado. Quão bom, quão amável está aqui. Aí depois ele fala, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios. O que é o átrio? É o pátio. É o pátio. É a parte externa de onde ficava o tabernáculo. No templo era mais visível isso. No templo de Salomão, você via o pátio de uma forma bem clara. O pátio é tudo aquilo que está ao redor do templo. No pátio ficavam, em determinados lugares, os gentios. O pátio era aquele lugar onde havia também judeus, mas em grande parte, gentios. Pessoas que não conheciam a Deus. No tabernáculo era o pátio externo. No templo era o pátio lá dentro da muralha mesmo. E aquele pátio ao redor do templo era onde ficavam os gentios. Eu fico olhando para esse salmista, declarando, olha, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios. Eu suspiro e desejo por essas pessoas que estão aqui no átrio. Eu quero que essas pessoas entrem e tenham a experiência que eu tenho também. Quando eu trago isso para os dias de hoje, queridos, e olhando, olha, eu me alegro por estar aqui, mas maior vai ser a alegria. Qual é o meu pátio? É a rua ali, ó. Qual é o átrio? É a rua. E meu coração se alegra, desfalece, a minha alma suspira pelos átrios, pela rua. O meu coração desfalece e o meu coração suspira pela rua. Pelos que estão andando agora nas esquinas, pelos que estão prostrados numa rua, moradores, infelizmente, de rua. Perdão, seu nome, meu irmão. Ednei, né? Nosso irmão Ednei. Saiu agora do centro de recuperação. Encontramos ele aqui na rua. Levamos o centro de recuperação. Quanto tempo lá, Ednei? Um mês e meio? Um mês e meio. Voltou, vai estar aqui conosco, vai congregar aqui. Amém, queridos? Porque a nossa alma suspira pelo átrio, pelo pátio. Eu amo, ele fala, eu amo o tabernáculo, eu amo servir aqui, mas a minha alma está suspirando o átrio, o pátio. Aqueles que estão sedentos por fazer parte do tabernáculo, mas não conhecem, não sabem o que é felicidade.
foi apresentada antes para eles uma felicidade passageira, momentânea, de uma noite, de um dia, de um prazer, de um momento. Mas que no final vem aquele pesar, aquela dor. Não conhece uma felicidade perene, contínua, que independe das circunstâncias. A felicidade que o átrio que o tabernáculo traz, que a presença de Deus traz. Mas esse salmista, queridos, que amava trabalhar na casa de Deus, então ele fala: olha, minha alma, por mais que eu ame estar no tabernáculo, por mais que eu ame trabalhar para Deus, a minha alma suspira, é pelo átrio, é pelo pátio, é pela rua, é por aqueles que não conhecem ainda a felicidade que eu conheço. Amém, meus amados? Que a sua alma, eu tenho conversado muito isso com o diácono Aloan, que tem feito um trabalho extraordinário, um homem de Deus. Tudo que ele coloca a mão prospera, graças a Deus. E um homem de Deus, ele, Eloá, Elisa, que em breve vai estar sendo apresentada aqui, uma família que Deus trouxe assim com um olhar muito cuidadoso com as nossas vidas. Eu tenho falado muito em relação a ele, em relação ao evangelismo. E, queridos, nós estamos com os nossos olhos atentos ao pátio, ao átrio, amém? Esteja com seus olhos atentos ao átrio, ao pátio. Não deixe de amar o tabernáculo, não deixe de servir no tabernáculo, mas o boxe. A gente vai colocar agora, já falei com o Jefferson, a gente vai colocar um banner lá fora. Aula de boxe gratuita. E aí realmente vai ficar pequeno esse lugar, queridos. E que seja pequeno realmente. Amém? Porque Deus vai fazer uma obra, já está fazendo uma obra linda através desse ministério. E assim será, porque minha alma suspira pelo átrio. Amém, meus amados? Glória a Deus. E ele diz ainda: no meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. E o versículo 3, que tem louvores sobre esse versículo 3, né? Mas esse versículo 3 é lindo demais. Olha o que diz o versículo 3. O pardal encontrou que casa? Que casa que ele encontrou? É o tabernáculo, gente. É o tabernáculo, é o templo. Lá nas suas coberturas, nos seus cantinhos, o pardal encontrou casa. Até o pardal encontrou o tabernáculo. Ele encontrou um lugarzinho para, como diz, e a andorinha, ninho para... O tabernáculo proporcionou até ninho para a andorinha. Proporcionou ao pardal casa. Alguns que amam os animais, e todos nós temos que amar os animais, as aves, vão falar: pastor, está aí a salvação das aves. Elas vão estar no céu. Bom, creia, se agarre no que você quiser, né? Eu me agarraria também. Mas a Bíblia diz que os animais, infelizmente, eles não têm espírito. Então, eles não se comunicam com Deus. Então, biblicamente, eu não encontro salvação para os animais. Mas também não encontro condenação. Então, minha oração é que Deus venha nos surpreender. Nos surpreender em encontrarmos lá pardais, animais. Mas digo, não há permissão bíblica. Condenação também não vejo. Então, para aquele que é legalista... Então, eu como, às vezes, sou muito legalista, não está na Bíblia, então... Bom, mas também não está condenação. Mas passando essa preliminar, queridos, que eu quero estudar aqui: o pardal encontrou no tabernáculo casa. A andorinha conseguiu encontrar no tabernáculo ninho. As aves conseguiram. E eu fico imaginando assim, os filhos de Corá olhando o tabernáculo, falando: caramba, lá, a andorinha. Tem um ninho ali dela. Poxa, olha lá, o pardal encontrou casa. E ele, aí chega no versículo 3, continuando. Ele, encontro o quê? Os teus altares. Ele olha para o tabernáculo, andorinha, pardal, e eu encontrei no tabernáculo os teus altares. Queridos, altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de entrega. Encontrar o que esse homem encontrou, entrega. Quando eu olho para isso, queridos, o evangelho é entrega. O evangelho é entrega pura. Começa pela nossa própria vida. É uma entrega constante. É uma entrega de amor, é uma entrega de devoção, uma entrega de atenção. Eu entrego a minha vida, eu entrego meus desejos, eu entrego minha razão. Eu entrego os meus pecados. Quando você entrava no tabernáculo, a porta do tabernáculo ficava voltada para o leste, onde nasce o sol. Onde ficava, inclusive, a tribo de Judá.
Por isso que Jesus é a porta. É o leão da tribo de Judá, porque a porta do tabernáculo está voltada para o leste, onde o sol nasce, onde é a tribo de Judá. E Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é a porta. Ele é a porta. E quando você entra pela porta leste do tabernáculo, eu tive a honra de ir em Sitna. Sitna é no deserto, ali percorrendo pelo Egito. É o deserto, já entrando ali em Israel. É o deserto onde fizeram uma montagem no tamanho original do tabernáculo. E você entra naquela porta, você se dá logo de frente com o altar. Porque não adianta, você não vai entrar no tabernáculo se você não entregar. Não entra no tabernáculo se não houver entrega. Não entra no tabernáculo se não houver sacrifício. Pastor, Jesus já fez todo o sacrifício, Jesus já fez na cruz por nós. Amém, queridos? Por isso que nós temos livre acesso. Mas o evangelho é entrega. Não dá para servir a Deus em pecado, tem que entregar. Dói pra caramba. Dói, porque o pecado é bom, entre aspas, né? Para o nosso achismo. O pecado nos atrai, o pecado nos assedia. O pecado, ele faz, afaga o nosso ego, as nossas vontades. Mas sacrifício, altar, é lugar de entregar, lugar de dor, porque dói entregar aquilo que você gosta, mas você sabe que não agrada a Deus. Não tem como entrar no tabernáculo sem passar pelo altar. E é interessante que esse salmista, quando ele olha para o tabernáculo e vê a andorinha, e quando vê pardal, ele fala, e eu encontrei o altar de Deus, lugar onde eu me entrego. Nós sempre falamos aqui nos louvores, nos cultos, aqui não é lugar de receber, é lugar de entrega. A consequência do receber é baseada na tua entrega. Quanto mais eu entrego, mais eu recebo. Quanto mais eu entrego comunhão com Deus, mais recebo de Deus. Quanto mais eu entrego os meus pecados, mais eu recebo de Deus. Não é fácil entregar. Por vezes a gente tem que entregar até aquilo que é lícito. Lembra de Abraão? Abraão, entrega o teu filho, o teu único filho, Isaac. Eu quero ver se você é capaz de entregar teu filho, único filho a mim, no qual eu provi através de um milagre. E Abraão entregou, e Deus proveu, e Deus abençoou Abraão. Então, queridos, são entregas realmente que doem, que vão trazer marcas, mas que Deus vai superabundar sobre a tua vida. Amém? Então, quando eu olho para a igreja, quando eu olho para o tabernáculo, é lugar de entrega. É lugar que eu me entrego a Deus. Amém, meus amados? E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus. Interessante que o salmista gosta de falar Senhor dos exércitos. O salmista entende que ele está em guerra. Em tantos adjetivos que ele poderia dar para Deus, ele dá Senhor dos, é porque ele entende que é uma luta entregar. Eu não quero entregar, é meu. Eu nasci assim, vou morrer assim, eu aprendi assim, não abro mão. Que Deus é esse que pede isso? O que tenho a fazer isso? O que tenho a fazer aquilo? Quinta-feira nós começamos no Encontro de Homens pelo Google Meet, que é de 15 dias, às quintas-feiras. Nós ficamos num versículo forte, queridos, em Gênesis. Nós vamos trabalhar o livro de Gênesis todo. Nós ficamos num versículo forte, quando o homem tem seus olhos abertos, e o homem se tornou conhecedor do bem e do... Como Deus, ele passou a conhecer o bem e o... Qual o problema disso? Se o homem não conhecia o bem e o mal, então antes é porque ele era... Antes daquela ele era o quê? Inocente, ignorante. Porque quem não tem conhecimento é o quê? Ignorante. Na inocência, o homem não precisava de conhecimento, porque Deus, tudo que Deus fazia era perfeito. Agora o homem conhece, o problema é esse, agora o homem sabe o que é bom e o que é ruim. E quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. E o homem não sabe lidar com as suas responsabilidades. E quando vem o mal, ele faz mal também. E quando bate dele, ele bate mais. Porque ele não sabe lidar com as responsabilidades de conhecer o bem e o mal. Assim é a vida, queridos. A criança vai crescendo, ela vai tendo mais conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Quanto mais responsabilidade, mais cobrança também. Quanto mais conhecimento, maior a queda. O homem quis isso? Tudo bem, agora você é responsável pelos seus atos. Só fez bobagem na terra. Aí tem que vir alguém, Jesus, para suprir e pagar o preço. Mas a gente vai meditar bastante ainda sobre isso.
Amém? Mas quando eu olho, queridos, felicidade é conhecimento. E esse salmista sabia que o Senhor era o Deus da guerra dele, ele estava em guerra. Amém ou não amém? Volte para o versículo 1. Agora vamos ler com um olhar do Novo Testamento. Vamos lá. Quão amáveis são os teus tabernáculos. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, diz que eu sou morada, eu sou o tabernáculo de Deus. Quão amável você é. Vamos ler, trazendo Cristo para o texto, como deve ser a nossa leitura cristocêntrica. Quão amável você é, tabernáculo. Quão amável, acho que foi Alexandre, já foi missionário Alexandre que falou sobre amor. Bom, não, foi o próprio diácono Renan. Você é esse amável mesmo? Quão amável são seus tabernáculos? Quão amável você é? Quanto amor você transfere, transmite? Porque você é esse tabernáculo. Você é esse amável? Você é esse amado? Você é esse que ama? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos? A minha alma suspira e desfalece pelos que a sua alma transpira, suspira para os perdidos. Porque você é o tabernáculo, queridos. Hoje, nós somos o tabernáculo de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Vós sois morada terrestre, tabernáculo de Deus. Você é esse tabernáculo amável? Você é esse amor transbordante? Você suspira pelo perdido? Porque esse é o texto. Aí depois eu falo, pardal encontrou a casa, andorinhas vinham para si, e eu, os teus altares, queridos. Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos, pelas misericórdias, apresenteis por sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. De que Deus está mandando aqui? Encontrei os seus altares, encontrei o lugar onde é o sacrifício da minha vida. Eu entrego a minha vida. Esse é o culto racional, o culto honesto, culto de entrega, culto de pessoas que pedem perdão, culto de pessoas que mudam a história da sua caminhada. Rogo-vos, pois, irmãos, que por as misericórdias de Deus, que apresenteis de vosso corpo o sacrifício vivo. Apresenta o seu corpo aí. Isso é altar. Isso é altar. Entrega. Entrega teus desejos. Estão maculando a palavra de Deus. Entrega. Estão entristecendo o coração de Deus. Devolva. Amém, meus amados? Volte, transforme-se. Porque 2 Coríntios capítulo 5 diz, 17, aquele que está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, pronto, acabou, tudo se faz novo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então, quando eu olho esse altar, é isso, é lugar de entrega. É Romanos capítulo 12, versículo 1. A fim que experimenteis qual seja a boa, agradável vontade de Deus. Amém? Amém ou não amém? Volte lá, versículo 4. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Tabernáculo, casa, morada, cada vez mais íntimo, né? Tabernáculo, agora casa. Beit no grego, né? No hebraico. Casa. Lugar onde eu tenho intimidade. Lugar onde ninguém vê. Lugar do meu secreto. Bem-aventurados que habitam em tua casa. Versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em... Bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor. Você é forte, a tua confiança está no Senhor. Amém, meus amados? Por que isso? Porque 2 Coríntios capítulo 12 vai falar que quando fraco é que sou... Parece um antagônico, né? Parece um antônimos entre si, mas não. Quando fraco é que sou forte, sim. Porque enquanto fraco eu confio em Deus. Isso não quer dizer que você vai buscar fraqueza, não. Isso não quer dizer que você vai buscar ignorância, não, né? Não. É você ser quem você é. Entenda sempre que você é fraco, que você depende de Deus. Não deixe que a soberba entre no teu coração. Sempre humilde, sempre dependente, sempre entendendo, considerando cada um superior a si mesmo. Considera cada um superior a si mesmo. Você pode ser o bambambam, você pode ser o teólogo você pode ser um homem mais conhecedor da Bíblia. Considere cada um superior a você, que você vai ser um grande homem de Deus. Considere. Seja teu oponente de luta, pensa muito em luta, futebol, considere ele superior a si mesmo.
Porque quando você considera o outro superior a si mesmo, cara, meu amigo, eu vou lutar muito. Eu vou me esforçar muito. Eu vou me aparelhar de todas as formas. Porque eu sempre estou me achando menor. E quando eu me acho menor, eu vou fazer de tudo para me tornar grande. Sempre eu estou em contínuo crescimento, avançando, melhorando, precisando melhorar. Porque quando fraco é que sou forte. Quando você pensa, aquele que pensa está de pé, cuide para que não. É o que se acha forte demais. Já está caindo. Aquele que entra já ganhando, já perdeu. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, bem-aventurado o homem que sua força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos. Olha que interessante, queridos. Em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Aplanados, ou preparado no hebraico. Cujo coração encontra os caminhos planos. É no coração. Não é de fato. É você olhar para os caminhos tortuosos e no teu coração Deus falar, é caminho plano, vai, atropela, eu vou te honrar. Não desista. É quando no teu coração, em teu coração, encontram caminhos aplanados. Amém, meus amados? Está difícil, olha para aquela situação e fala, olha, está plano, eu vou vencer. Está difícil para todo mundo. Mas no meu coração, o caminho está preparado para mim. É plano, eu vou passar e Deus vai me dar vitória. Amém? Por mais tortuoso que ele é de fato, e é. Você olha, você sabe das suas lutas. E quão difícil é, quantas dificuldades surgem. Mas no teu coração está assim, olha, Deus já aplanou isso. Deus já preparou o caminho. Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém? Versículo 6, o qual, o homem, passando pelo vale árido, faz dele olha que lindo, queridos. Se você tem o teu coração, um caminho aplanado, o que conhece? O que acontece? O vale árido faz dele um manancial. No hebraico é fonte de água. Manancial é esse fonte de água que está brotando e brotando em lugares áridos. Por quê? Porque no meu coração está tudo preparado. Até o lugar árido se torna manancial. Por quê, queridos? Porque no meu coração já está preparado. Por isso que a nossa batalha está aqui na mente, ó. Se a tua mente for sadia, for uma mente cativa a Deus, prisioneira no bom sentido da palavra de Deus, meu amado, você vai olhar para a dificuldade e falar, está tudo preparado já, eu vou vencer. Eu sei que tem fonte no meio desse deserto aí. E essa fonte sai água, se cutucar, sai água. Amém, meus amados? Esse tem que ser o coração do homem de Deus. Agora, às vezes você fala com um homem de Deus, como é que está as coisas? Está tudo tão mal. Às vezes eu falo, realmente, desiste. Não vontade de falar isso. Mas, na verdade, a gente não faz, né? A gente dá uma sacudida, abre teus olhos espirituais. Não deixa que a realidade, porque é uma realidade, está tudo mal. Mas não deixe que a realidade contamine o teu coração. Senão vamos sentar e chorar todo mundo junto. E alguém ainda vai vender lenço e vai tirar dinheiro nisso aí. Mas não, tem que ter um homem cheio de fé e falar, mas no meu coração você vai vencer. No meu coração você vai passar por cima disso. No meu coração só um tempo. Eu tenho certeza que choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se no teu coração tem palavra, o caminho árido se torna manancial. Se torna fonte de água, chega. Em nome de Jesus. Tem fonte aí. Queridos, nós não desprezamos a realidade, ok? Nós sabemos das nossas dificuldades. E daí a família. Daí a igreja ser um corpo forte. Porque se a igreja é família, a dor do meu irmão é a minha dor. E ao ser a dor do meu irmão, a minha dor, a gente se ajuda. Tenha certeza disso, queridos. O que puder ser feito pela família, será feito pela família. E isso é obra de Deus. O que não for possível, Deus vai operar. Mas no meu coração tem que ter a certeza, olha, o caminho está preparado, está aplanado. Está maluco, Alexandre? Estou maluco mesmo. Porque a palavra de Deus é loucura para os que se perdem. Mas para nós é poder de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. O texto continua. Finalzinho do versículo 7. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em
esse aparece diante, é interessante que no hebraico está, eu anotei aqui, está da cabeça para baixo, assim, ó, se apresenta. Queridos, eu vou ler novamente o texto. Vão indo de força em força, a gente vai indo mesmo, querido, de força em força. Cada um deles, em vez de aparece diante, se apresenta diante de Deus em Sião. Queridos, você tem que dar a cara para bater. Se apresenta. Se apresenta. Ah, pastor, não vou conseguir. Se apresenta. Ah, pastor, isso não é para mim. Se apresenta. Ah, pastor, esse concurso é difícil. Se apresenta. Ah, pastor, mas todo mundo já está empregado. Se apresenta. Ah, pastor, mas já passou minha época de estudar. Se apresenta. A gente quer ver Deus operar, mas a gente não se apresenta. Não desista em nome de Jesus. Se Deus colocou esse sonho no teu coração, vai acontecer. Demore o tempo que for. Queridos, assim, tem coisas que são difíceis mesmo. Amém? Milagres Deus opera e com uns ele pode fazer assim, outras horas ele pode demorar um pouquinho mais. Deus prepara, Deus sabe o que ele faz. Perseverar conosco. Perseverar conosco. Se Deus colocou sonhos no teu coração, não desista em nome de Jesus. Saiba que Deus já preparou uma família para te abençoar. Calma o teu coração. Enquanto teu sonho não chega, Deus está dando graça para o teu pai, para a tua mãe, para a tua igreja, para te ajudar. Não se precipite. Não desista. Deus dá graça, Deus sustenta. E na hora certa a tua vitória vai chegar. Porque no nosso coração o caminho está aplanado, preparado. Amém? Versículo 7, finalzinho. Se apresenta de Deus em Sião. Você sabe o que quer dizer Sião? Sião a gente sabe que é a fortaleza onde ficava a cidade de Davi. Não é o Monte Moriá. Monte Moriá aqui, onde está a esplanada de Mesquita, e ao lado o Monte Sião, onde está a cidade de Davi. Onde estava, né? A cidade de Davi. Esse Monte Sião, no hebraico, Zion, quer dizer lugar árido. E olha o que Deus fala, se apresenta no lugar árido. Se apresenta onde a tua vitória é improvável. Se apresenta onde a concorrência é enorme. Se apresenta onde, aos olhos naturais, você está saindo atrás. Se apresenta. Se apresenta onde a tua personalidade diz que, ou melhor, talvez o teu temperamento diga, não, eu não sou assim. Se apresenta. Queridos, quem me conhece, meus filhos me conhecem muito bem, né? Minha esposa me conhece muito bem. Certamente eles não falariam nunca que eu estaria no altar, num púlpito pregando. Eu sou de ficar escondido, queridos. Eu sou de pouca conversa. Eu sou aquele que senta na última fileira da sala de aula. Eu sou aquele que fico, para puxar a conversa comigo, vai ter que me puxar a falar comigo. Eu estou vencendo isso, já venci bastante. Agora já entro no elevador e puxo conversa. Pastor, por quê? Porque eu tenho que me exercitar. Eu não posso me conformar com o meu temperamento, que alguns dizem que é fleumático, né? Bom, tudo bem. Mas eu posso melhorar. Qualquer temperamento, não existe temperamento fadado ao fracasso. Pelo contrário, queridos. Ninguém é só um temperamento, é uma mistura de temperamentos. Eu posso exercitar. Aí outro dia, Alexandre, você puxou conversa no elevador. Estou trabalhando. Estou exercitando. Não era só bom dia, não. Eu fui além do bom dia, gente. Bom dia é educação. Nunca deixei de dar bom dia. Mas eu puxei conversa. Ô glória. Ô glória. O que é tão fácil para uns, para outros é tão difícil, queridos. E isso tá. Por isso que o corpo é perfeito. Por isso somos membros de um mesmo corpo. Imagina se todo mundo fosse falante. Ai, meu Deus do céu. Para de falar. Mas se todo mundo fosse calado, pô, fala alguém aí, pô. Imagina uma mesa, todo mundo calado. Terrível. Mas, queridos, se apresenta. Se apresenta em Sião. É lugar árido, mas Deus vai te dar a vitória. Amém? Versículo 9. Eu tenho que ler o versículo 9, queridos. Vamos ao versículo 8 também. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. 9. Olha o versículo 9, queridos. Se você entender de outra forma, fique à vontade. Vá orar também. Eu também orei para esse versículo. Olha, ó Deus, escudo e contempla o rosto do teu. Eu acho lindo isso, queridos, porque tem várias interpretações para esse versículo. Mas, olha, ó Deus, escudo nosso. Primeiro, é uma interpretação gramatical clara, né? Deus é nosso escudo.
Amém, queridos? Deus é nosso escudo. Deus nos protege. Ó Deus, escudo nosso. Escudo da igreja, escudo teu, escudo meu, escudo nosso, que nos protege de todos os dardos do inflamados do inimigo. Ele é nosso escudo, nos protege. Amém, meus amados? E contempla o rosto do teu ungido. Assim, não tem muito sentido, né, queridos? Se você tiver entendimento aí, ou talvez uma outra versão, mas contemplar, em muitos textos da Bíblia, queridos, o espelho, naquela época, era o espelho através do bronze, do escudo, dos metais. Por isso que a imagem era retorcida, a imagem não era perfeita, porque o espelho era com os metais de bronze. Por isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 13, hoje nós vemos como espelho, meio distorcido. Porque naquela época era o bronze, era uma imagem meio retorcida, não muito perfeita. Então hoje na terra realmente a gente vê meio que nublado. Eu não tenho muita certeza das coisas. No céu eu vou ver face a face. É isso que Paulo está falando. Enquanto você estiver nessa terra, você vê como espelho. Amém? Você não tem um retrovisor. Eu já preguei sobre isso. Há algum tempo atrás, a mensagem foi como espelho. E eu peguei uma analogia do motorista que ele olha no retrovisor. Não tem aquele ponto cego no carro que o retrovisor não pega? Tem aquele ponto cego. A nossa vida com Deus é um pouco assim, queridos. O espelho não vê tudo. Por isso que hoje nós vemos por espelho, porque a gente não consegue, mas depois nós veremos face a face com Deus. Eu vou entender tudo. Eu entendi porque o Senhor me deu não naquele... Poxa, Deus, eu fiquei tão chateado, mas agora eu entendo. É porque na terra eu vejo por espelho, é meio retorcido, não tenho certeza. Mas no céu eu vou ver tudo perfeito. E eu vejo esse escudo como... Porque olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla. Então, Deus vai contemplar através do escudo. Então, é uma imagem que é feita ali, um espelho que é feito ali, e contempla o rosto do teu ungido. Que você pode ter várias interpretações, permitam-me ter a minha. Amém? E eu quero compartilhar com os irmãos. Podem entender de outra forma. O texto, ele está sujeito a interpretações. Amém? Mas eu vejo esse escudo, por ser contemplar um espelho de quem nós estamos representando ali. Vou ler agora. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Eu vejo o ungido aqui, Cristo, Jesus. Ele é ungido, Ele é o Messias. Amém? Contempla em nós, através do teu escudo, contempla quem nós estamos representando aqui. Nos protege, porque nós somos representantes do teu ungido. Nós estamos aqui por Cristo. Nós estamos aqui nessa terra, queridos, com escudo, mas nesse escudo, quem é espelhado é ungido, é Jesus. Nós estamos representando Ele. Nós somos exército dEle. Nós somos filhos nós representamos, nós somos embaixador de Cristo. Você sabe a grandeza quando Paulo diz, acho que é em Gálatas, que nós somos embaixadores de Cristo. Você sabe o que é uma embaixada? A embaixada... Lá, a embaixada brasileira lá nos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos. Se acontece um crime dentro da embaixada, as leis da embaixada brasileira lá nos Estados Unidos, se acontece um crime lá dentro, as leis que vão vigorar, que vão reger aquele caso criminal, são as leis brasileiras. Porque ali é considerado território brasileiro. Que isso é tão forte, porque quando Deus nos chama de embaixadores de Cristo, quer dizer que eu represento o céu. Onde eu estou, as leis que regem a minha vida é de Deus. Eu estou nesse mundo, mas não sou desse mundo. Eu estou nesse mundo, mas as leis que me regem são do céu. Eu sou embaixador de Cristo, eu represento Cristo na terra. Eu trago o céu para a terra. Seja feita a sua vontade, na terra como no céu. A vontade do céu é feita na terra, porque nós representamos Cristo. Esse escudo espelha. Pai, contempla quem esse espelho está mostrando. Não sou eu, mas é Cristo em nós. É Cristo agindo através das nossas vidas. Amém, meus amados? Está difícil a batalha? Jesus está contigo. Esse escudo espelha quem você representa. Ungido, Jesus, o Messias. Você não está sozinho. Amém, meus amados? Para encerrar, vamos colocar de pé. Vamos ler esse versículo final, para encerrar de todo o nosso coração, queridos. Versículo 12, todos acharam? Versículo 12. Ó Senhor, diga comigo, ó Senhor,
dos exércitos. Feliz o homem que em ti confia. Amém, meus amados. Seja feliz nesta manhã. Seja feliz nesta manhã. Amém. Você é tabernáculo de Deus nessa terra. Se alegre com átrio, com pátio. Evangeliza, fala do amor de Cristo. Você encontrou o altar de Deus. Aqui é lugar de altar, lugar de entrega, lugar onde Deus faz, lugar onde Deus age, lugar onde a tua força está nele, lugar onde os caminhos estão aplanados. Teu caminho está preparado, camarada. Em nome de Jesus, está preparado por Deus. A realidade é nua e clara e dolorosa, mas no meu coração eu vou vencer, porque Ele é o meu escudo. E quando eu levanto esse escudo, quem eu represento é Jesus na minha vida. Amém, meus amados? Ele faz do teu árido caminho um manancial. Tem fonte d'água aí. Lembra, Isaac? Podem entulhar os teus poços. Cava de novo. Tem água aí. Queridos, onde um dia saiu, vai sair de novo. Continua cavando. Entulharam para o Senhor, tira as pedras. Estão tentando entulhar teus sonhos, tira a pedra. Tem água lá. Só entulham o que dá água. Só jogam pedra naquilo que tem valor. Não para, não desista. Amém? Tem água ainda aí. É um manancial, uma fonte inesgotável de água. Creia nisso. Por mais árido que possa aparentar, tem água aí. Amém? Glória a Deus.